Uma boa tarde, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Hoje eu quero fazer menção de um texto aqui muito conhecido, entre aspas, pela maioria dos cristãos, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 10 a seguir, que diz assim. Eu vou ler em duas versões hoje para trazer uma maior compreensão para você. Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Agora eu vou ler aqui, numa versão que eu gosto muito, assim, para melhor compreensão. Ela não é tão erudita quanto as demais versões, mas é uma versão de uma compreensão muito simples. Então, vamos lá. Mesmo texto. Para encerrar, lembrem que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Também não se esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos, a mensagem que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir. Irmãos, essa aqui é a passagem de Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20 que nós lemos, e assim como você, eu já ouvi inúmeras pessoas falando sobre ela, mas simplesmente falando assim: a sua briga não é contra seu irmão, a sua briga não é contra seu marido, contra sua esposa, contra seu pastor, contra sei do que. A sua Bíblia não é contra a sua briga, sua guerra não é contra carne e sangue, é contra demônios. Sim, é uma verdade. Só que tipo de demônio que nós estamos falando aqui? Quando nós observamos aqui esse texto que diz a nossa guerra é contra principado e potestade, verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que você não tem que brigar apenas com aquele demônio que manifesta na igreja, que cai, que fica esperneando, que faz a pessoa se entortar toda. Por quê? Existem possessões demoníacas que são horríveis, que são terríveis, de demônios agredir outras pessoas, de arrancar a roupa da pessoa, deixar ela nua dentro da igreja, jogar banco para cima. É verdade. Existem essas manifestações
que são absurdas. De pessoa vomitar terra, como eu já vi, terra com cabelo, eu já vi. Pessoa, ela ingere um alimento aqui, hoje, aí daqui a um ano, você vai orar por aquela pessoa, ela vomita aquele alimento como se ela tivesse acabado de ingerir, inteiro, sem ter digerido. Existem e várias outras manifestações que são horríveis, que não é o foco do que eu quero falar aqui, portanto não vou me postergar falando sobre isso. Mas esse texto específico aqui está dizendo que não é só contra esses demônios que nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra potestades, principados. O que é isso aqui? São os principais demônios do reino das trevas. Esses demônios que manifestam em igreja é fraquinho. Isso aí é fraco, são fraquíssimos. São de escalão, porque assim, no mundo espiritual existem hierarquias demoníacas. Então, tem uns demônios fraquinhos, que é esse que se manifesta aí dentro da igreja, é esse que prende a pessoa no vício, é esse que prende a pessoa na mentira, é esse que prende a pessoa aí no adultério, que prende a pessoa no homossexualismo, sabe? Agora, demônios principados, potestades, são os demônios que usam pessoas para tentar implantar uma ideologia nas nações. São demônios que tentam usar as pessoas para aprovar leis que vão trazer perseguição para a igreja. E assim, atuam em continentes. Ah, pastor, não é possível, não é possível? Você olha pelo livro de Daniel. A Bíblia fala que Deus enviou Gabriel, que é um dos principais do céu também, segundo o relato da Bíblia Sagrada, com a resposta da oração de Daniel. E foi um demônio, o príncipe do reino da Pérsia, o principal de todo um reino. Foi lá e aprisionou um anjo do Senhor. Aprisionou um anjo do Senhor por 21 dias. Até que Deus enviou Miguel, o arcanjo, quer dizer superior, o anjo mais forte do céu, da hierarquia, foi lá e libertou Gabriel, que chegou até Daniel com a sua resposta. E ele ainda falou assim: a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E eu já vim com a sua resposta já. Mas o príncipe do reino da Pérsia me prendeu, me aprisionou. Então você pensa, o nível desses demônios. E a Bíblia fala que é contra esses demônios que nós temos que lutar. E isso não é como um jogo de fim de semana, uma diversão que se esquece em poucas horas. Nós temos que batalhar por vida ou morte. E o evangelho que nós estamos acostumados a ouvir, a viver, eu não estou generalizando. Se você não se enquadra naquilo que eu vou falar agora, não se sinta ofendido. Mas o evangelho que as pessoas estão vivendo é o evangelho de ir para o culto, sentar-se na cadeira, assistir o culto, levanta e vai embora. Ou seja, bati meu ponto, tá tudo certo, estou salvo, entrando no céu. Não, você não está salvo, você não está entrando no céu, você não está batalhando a verdadeira batalha do cristão. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que buscar o discernimento espiritual. Nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Nós temos que nos entregar no campo de batalha, para que nós possamos cantar aquele louvor: o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Então, se Jesus é o nosso general, que nós venhamos nos portar como soldados, usando as armas que já estão disponíveis para nós no céu, no mundo espiritual. Oração, leitura da palavra, jejum, busca incessante. Você pode não querer, não acreditar, mas você é um guerreiro no campo de batalha. E se você não se posicionar, não tomar para si as armas, você vai ser um soldado de muito fácil acesso. Porque com certeza o inimigo vai vir contra a sua vida, tentando roubar a sua salvação. Portanto, eu quero lhe encorajar a buscar mais do Senhor, a buscar mais da palavra de Deus, a se revestir de todas as armas que já estão disponíveis. E olha como nós lemos aqui no texto, nós estamos lutando com alguém que é muito maior do que nós. Nós devemos aceitar toda a ajuda possível, a qual já nos foi entregue na cruz, a qual já está disponibilizada para mim e para você. Basta que nós venhamos tomar posse. Você ama Jesus? Então mergulhe de cabeça nesse livro. Ah, mas eu sou crente desde que eu nasci, e não consegue defender uma simples passagem da Bíblia Sagrada com profundidade, o evangelho que você está seguindo está errado. Se você é crente há 5, 10, 15, 20, 30 anos, e você não tem um profundo conhecimento da Escritura, você é um alvo fácil. O salmista diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Então você quer ter uma vida de sucesso? Palavra. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Palavra. Conheça
profundamente esse livro. Medite profundamente nesse livro. Busque profundamente a presença do Espírito descrito nesse livro, o Espírito Santo de Deus. E Deus será com você. E Deus se orgulhará de você. E Deus usará você como peça fundamental nessa batalha. Amém? Esse foi o nosso momento de sabedoria. Eu espero que Deus tenha falado com você. Uma boa tarde. A paz do Senhor.